Olá pessoal, sou o professor José Lucas, professor da UFCG, tá bom? E eu quebrei esse vídeo aqui numa parte 2, digamos assim, para que não ficasse um vídeo tão longo, onde eu resolvo com vocês aqui as provas, de cálculo 1 do período 2024.1. A prova da manhã já foi então resolvida aqui no canal, então dá uma olhada, tá certo? E agora nós vamos para a prova da tarde, tá bom? Só por questão da organização, vou excluir aqui essa telazinha. E vamos então, mãos à obra, né? A primeira questão da prova da tarde, ela diz o seguinte: calcule se existiu o valor do limite. Preste atenção. Enxergou coisas ligadas à raiz, não tem muito o que você fazer. Você vai pensar automaticamente na técnica do conjugado. Já repeti isso aqui em vários vídeos aqui no canal. Que equivale ao seguinte: você vai pegar essa parte que está com a raiz e você vai multiplicar. Porém, você vai fazer uma alteração no sinal. Veja que eu fiz isso aí agora. Onde estava o menos raiz de 2, eu coloquei mais raiz de 2. Ok? Essa é a estratégia. Por que isso vai ser importante, né? Porque, na parte que não tinha raiz, você repete tudo. Mas na parte que tinha raiz, que você foi a partir daí que você pensou no conjugado, você vai repetir as mesmas informações, só que tirando agora a raiz e colocando menos entre elas. Então vai ficar 2 mais x menos a outra, que no caso é 2. Só que isso aqui vai levar você a cancelar o 2 com 2. E aí vai sobrar o quê? Vai dar igual ao limite quando x tende a zero de x sobre x, abre parêntese, 2 mais x mais raiz de 2. Pode mais uma vez aqui cancelar o x, que são fatores em comum. E aí, cuidado, muita gente acha que é para deixar um zero no numerador, mas não. Vai ser limite quando x tende a zero de 1 sobre raiz de 2 mais x mais raiz de 2. E agora, de fato, eu posso fazer uma substituição direta, porque nós não vamos ter indeterminação no denominador. Então, nós vamos ter o seguinte aqui agora: 1 sobre raiz de 2 mais 0 mais raiz de 2. Ou seja, 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 2. Cuidado que tem gente somando e dando raiz de 4. Não é essa a resposta. A gente vai colocar 1 sobre 2 raiz de 2. E aí, se quiser racionalizar, multiplica por raiz de 2 tanto do numerador quanto do denominador. E vai ficar literalmente o seguinte: a gente vai cancelar isso aqui, só sobra 1. E o 2 já estava na frente, então vai ficar a raiz de 2 sobre 4. Quero chamar a atenção de vocês que eu sempre repeti o sinal de limite, menos quando eu for fazer de fato a substituição. A letra B, também nessa prova, ela aparecia essa ideia que está aqui para a gente, Se você observar bem, se você for substituir x igual a 2 no denominador, vai dar 0. Então não dá certo. A gente vai ter que utilizar algum tipo de artifício para poder resolver aqui o nosso problema. Só que tem uma coisa interessante, Se você substituir x igual a 2 no numerador, vai ficar 2 ao quadrado mais 5 vezes 2 menos 14. Que dá igual a 4 mais 10 menos 14, que se você observar bem, isso aqui dá igual a 0. Isso aqui, pessoal, está nos dizendo que o número 2 é raiz do polinômio do numerador, Ele é raiz de x ao quadrado mais 5x menos 14. E quando isso acontece, a gente sabe que podemos dividir esse polinômio por x menos a sua raiz. Então vamos fazer uma rascunhozinha aqui do lado. Você pode pegar o x ao quadrado mais o 5x menos o 14, dividir por x menos 2. É x menos sua raiz. E vamos lá fazer a divisão. X ao quadrado dividido por x dá x. X vezes x menos x ao quadrado, x vezes menos 2 vai dar mais 2x, que a gente vai mudar o sinal, tá bom? Cancela aqui, 7x menos 14. Quando a gente divide agora 7x por x, vai dar 7. E aí eu vou multiplicando de volta as coisas. Veja que cancela tudo e dá resto 0. Isso quer dizer que esse polinômio, que está aqui, ele pode ser escrito como produto desses dois. E é isso que eu vou utilizar na minha substituição. Em vez de escrever x ao quadrado mais 5x menos 14, eu automaticamente vou escrevê-lo assim, fatorado.
E aí eu posso agora, literalmente, cancelar esses aqui, ó. E aí sobrou x mais 7. Agora eu não tenho indeterminação nenhuma, então eu vou poder automaticamente colocar 2 mais 7, que é igual a 9. Ok? Então aqui, nessa questão específica, nós utilizamos divisão de polinômios para ajudar na fatoração. Na letra C, muita gente já pode chegar aqui querendo resolver com muita velocidade, mas se você parar para observar um pouquinho, ao substituir x igual a menos 1, não dá indeterminação. Então você pode fazer aquilo que a gente costuma chamar de substituição direta, né? Onde está x, coloca o menos 1. Então vamos lá. Vai ficar menos 1 ao quadrado menos 4 sobre 4 menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar para a gente 1 menos 4 sobre 4 menos 1, que é a mesma coisa que menos 3 sobre 3, que dá igual a menos 1. E o nosso limite está 100% resolvido. Na letra D, tem a seguinte situação. Quem já está acostumado com o conteúdo, olhou para cá e disse, já percebi que tem tudo a ver com o limite fundamental, né? Que é aquela ideia de quando x vai para zero, de seno de x sobre x. E de fato, né, é isso que a gente vai utilizar. Mas antes de utilizar, eu preciso utilizar algum tipo de artifício. Porque para utilizar ele, o argumento, que é a parte que está dentro do seno, também precisa estar fora, né? Obviamente, se um está no numerador, o outro tem que estar no denominador. Então, bora fazer isso agora. Veja bem. O argumento do seno que está no numerador é o 4x. Já vou separando assim, tá bom? Para a gente nem perder tempo. Já o argumento do seno que está no denominador é 3x. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar numerador e denominador por 4x e numerador e denominador por 3x. Obviamente, quando eu multiplico, né, tanto no numerador quanto no denominador, não estou alterando valores. Então, pessoal, observe que agora eu tenho uma situação do limite fundamental. E aqui nesse caso, você pode inclusive cancelar o x com x, porque tem fator em comum. Então, nós vamos ter o seguinte. Limite quando x tende a zero. Vou repetir tudo, tá bom? Ó, você pode ver essa fração assim invertida, para realmente ficar como a gente conhece no limite fundamental, e aqui 4/3. O que acontece? Isso aqui tende a zero. Tende a 1, né? Esse denominador aqui também tende a 1. E aí 1 sobre 1 é 1. E o 4/3, ele é literalmente uma constante. Então, o limite da constante é a própria constante. Então, nós vamos ter o seguinte quando eu aplico o limite. 1 vezes 1 vezes 4/3. Então, a resposta do nosso problema é literalmente 4/3. Ok? Depois, chegamos na questão número 2 dessa prova. E aí a questão diz o seguinte, né? É dada uma função, onde essa função, quando x é menor do que 2, ela assume aqui, ó, uma parábola, né? Como aqui está negativo, então quer dizer que é uma parábola com concavidade para baixo. Já aqui eu tenho uma reta, né? E aqui eu tenho zero. E a primeira coisa que é nos pedido nessa prova da tarde é que a gente possa então esboçar o gráfico dessa função. Então, vamos aqui fazer o esboço. Né? E aí, como tudo ali se volta, né, para o valor de 2, eu vou já marcar o 2 aqui. Ok? E aí vamos lá, para a gente poder pensar um pouquinho. Pessoal, quando x for igual a 2, imaginemos que a gente está trabalhando com a parábola sempre, né? Então eu teria 1 menos x quadrado. Quando x for igual a 2, eu teria 1 menos 2 ao quadrado. Né? Ou seja, 1 menos 4, que é menos 3. Então, o valor, né, que meio que iria atingir aqui deveria ser esse. Só que no final das contas não vai ser atingido, por isso que eu coloquei uma bola aberta. Porque ali fala que é só quando x for menor que 2. Então, por exemplo, para uma coisa funciona bonitinha, né? Vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, que é exatamente aqui.
A mesma coisa vai acontecer quando você, por exemplo, aplicar zero, né? Vai aparecer 1 menos 0 ao quadrado, que é 1, então em 0 vai ser aqui 1. Ok? Depois você pode brincar com mais valores. Ah, vamos usar menos 1 agora, né? Então vai voltar para cá. E aqui está a nossa parábola, gente. Desculpa aí que eu não sou um bom desenhista. Só que por outro lado, ela diz que quando x é igual a 2, o valor dela é 0. Ou seja, ela está aqui nessa posição que eu estou marcando para vocês. E depois é dito que quando passa do valor de 2 em diante, ela vai ter o comportamento de x menos 5. Veja o que é que vai dizer então com isso, né? Quando x é igual a 2, ela parece que seria x menos 5, mas não é. E se você observar ali, eu vou ter 2 menos 5, que é menos 3. Então, ó, no final das contas, vai ter essa situação que está aqui. Uma reta, como aqui está positivo, então ela é crescente. E bola aberta mais uma vez, porque só vale para valores maiores que 2. E aí, pessoal, uma vez que eu já fiz o desenho, a pergunta é, qual é a imagem de f? Observem que esse valor aqui cresce sem parar. Estão percebendo? Então, conforme o valor de y vai ficando muito grande, eu ainda consigo encontrar valores no gráfico. E para valores também de y muito pequenos, ó, eu acabo tocando na parábola, porque ela também vai decrescer, né? Então, no final das contas, nós estamos diante de uma função cuja imagem é todos os reais. Ou, se você quiser chamar, menos infinito e mais infinito sempre abertos. Ok? E aí no item B, nos pergunta se essa função é contínua em x igual a 2. Deixa eu copiar essa imagem que está aqui para a gente poder analisar realmente se é ou não. Então vamos lá. Para ser contínua, a primeira coisa que a gente tem que fazer é estudar os limites laterais em relação a x igual a 2. Então vamos fazer o seguinte, né? Limite lateral à direita. Então o que é que eu vou ter? Eu vou calcular o limite quando f de x, quando x tende a 2 com valores maiores. Nesse caso, eu estou exatamente nessa situação aqui, ó, valores maiores que 2. Então, quem é a cara da minha função nessa situação? Né? A lei da minha função é x menos 5. Então, você vai ter 2 menos 5, que vai dar igual a menos 3. Só que, em outro lado, quando a gente trabalha com o limite lateral à esquerda, então a gente vai estudar o limite quando f de x vê o x vindo a 2 pela esquerda agora. São valores menores. E aí, quando eu olho para a definição da função, é exatamente 1 menos x ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 1 menos x ao quadrado. E aí basta você substituir 1 menos 2 ao quadrado. 1 menos 4 igual a menos 3. Então, como os limites laterais coincidem, então, ó, daí, como os limites laterais são iguais, temos que o limite da minha função, quando x tende a 2, existe é igual a menos 3. Só que tem um problema, né? Perguntava a continuidade, isso aqui não resolve nada ainda. Porque agora eu vou precisar analisar o que acontece com a minha função quando x é igual a 2, e você olha para cá e vê que dá 0. Então, por ser diferente, ela não é contínua. Então, a gente coloca a seguinte justificativa. Porém, como f de 2 é igual a 0, e isso aqui é diferente desse limite, né? Segue que f não é contínua em x igual a 2. Então, não basta apenas o limite existir, tem que ser igual aí aos limites laterais. Melhor, não basta apenas existir, mas tem que ser igual ao valor da função aplicado naquele ponto. Depois nós chegamos aqui numa situação que envolve o teorema do confronto, né? A própria questão já deixou isso claro. E aí vamos se perguntar como é que deve funcionar. Gente, olhou para o teorema do confronto, você sabe que tem que ter uma limitação inferior e uma limitação superior.
E aqui nesse nosso caso aparece aqui uma função trigonométrica, que no caso é o seno de x. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos começar lembrando que o seno de x está entre 1 e menos 1. A limitação natural dessa função. Só que a gente ali está querendo, de algum modo, dividir por x ao quadrado. Mas eu só posso dividir sem alterar nenhum tipo de sinal na minha equação se ele for positivo. Mas, ora, para todo x real, x ao quadrado é positivo. Então, vamos colocar o seguinte. Como x à quarta é maior ou igual que zero, né? Para todo x real, né? Então, temos o seguinte, ó, que menos 1 sobre x à quarta e, obviamente, eu estou pedindo que o x seja diferente de zero. Eu não vou dividir por coisas iguais a zero. Agora, o que acontece quando a gente passa o limite? A gente já estudou esse tipo de caso, né? Tanto esse aqui quanto esse aqui, como o meu numerador ele é constante, mas o meu denominador está indo para infinito, então, no final das contas, ambos estão indo para zero. Né? Então, temos o seguinte, né? Ora, como o limite quando x é para infinito de menos 1 sobre x à quarta é igual ao limite quando x é para infinito de 1 sobre x à quarta, que é igual a zero, segue do teorema do confronto que o limite do meio também vai para zero. Então é mais ou menos essa a ideia que a gente tem aqui. Veja que é bem tranquilo, agora tem que justificar cada um dos passos que aparecem para a gente. E aí, para terminar, né, aparece-nos aqui uma função onde nos pede para determinar a assíntota vertical do gráfico e a assíntota horizontal. Quando nós pensamos em assíntota vertical, eu tenho que pensar o valor que vai fazer com que o meu denominador vá para zero e o numerador não vá para zero. Ora, como o meu denominador ali é x, eu sei que esse valor é zero, né? Então, vamos lá começar por ele. Vamos colocar o seguinte. Como o limite quando x vai para zero do denominador, que é o x, vai para zero, e esse mesmo limite aplicado no numerador, note que vai dar 1, que é não nulo, vamos estudar, né? Estudemos os seguintes limites. Vamos lá. Já vi que aconteceu isso, agora vamos fazer um estudo mais aprofundado. O que é que eu vou fazer? Esse valor é zero, então agora eu vou fazer um estudo dele pela direita e pela esquerda. É sempre esse o mesmo procedimento. O que é que vai acontecer quando eu estudo o limite da função quando quando x se aproxima de zero pela direita? Vamos pensar com calma, certo? Observe bem. Quando x vem para zero pela direita, eu estou com a seguinte situação. X ele é positivo ainda. Então, pessoal, como ele é positivo, esse meu denominador é positivo. Agora, pensa um pouco o que vai acontecer com o denominador. Vamos fazer bem passo a passo. Multiplica por 3. Então, 3 vezes 0 dá 0, né? Soma 1 em cada lado. Ó, que vai ser maior que 1, mas 1 é maior que 0. Resumindo, o denominador também é positivo. Ora, dividir duas coisas positivas dá positivo, então isso aqui vai dar mais infinito. Por outro lado, se você for fazer agora o estudo do limite pela esquerda, olha o que vai acontecer. Vamos bem devagarzinho. Em primeiro lugar, x já é negativo, né? Então essa parte aqui é negativa. Ah, professor, mas eu não sei o que vai acontecer com 3x mais 1 e agora como é que a coisa vai funcionar. Gente, é o seguinte. X está chegando bem perto de zero, mas com valores negativos. Mas é bem perto de zero. Então ele vai fazer com que o 3x vá para zero, óbvio. Mas ainda tem aquele 1 somando ali. Então esse valor ainda permanece positivo. Então eu tenho uma coisa positiva com uma coisa negativa. Vai dar uma coisa negativa e aparece o infinito. Então, como é o valor de zero, né, que aparece o mais infinito e aparece o menos infinito,
Então eu posso dizer que de fato essa minha função, o gráfico da minha função, vai ter a assíntota vertical em x igual a 0, tá bom? Já que a função está divergindo, ou seja, está indo para mais infinito e menos infinito. Então, a gente coloca o seguinte, logo, né, o gráfico de f possui uma assíntota vertical em x igual a 0. Já para a letra B, e o último item da prova, estudar a assíntota horizontal, você vai ter que colocar essa função aqui para ir para infinito, né? 3x mais 1 sobre x. Então, note que quando você manda esse limite para infinito, deixa eu olhar direitinho a função, 3x mais 1 sobre x. Você tem que lembrar que para colocar para infinito, literalmente tem que dividir pela maior potência. Essa é a técnica. Então, ó, 3x sobre x, 1 sobre x, sobre... E nós vamos ter o quê? Que esse limite vai dar o seguinte, né? 3 mais 1 sobre x sobre 1. Quando x é para infinito, 1 sobre x é para 0, mas os demais são constantes, então vai ficar 3 sobre 1, que é igual a 3. Notem, pessoal, que isso vale tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, o que a gente pode colocar aqui? Logo, o gráfico de f possui uma assíntota horizontal em y igual a 3. Só isso. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de estudar comigo essas provas do período 2024.1. Foram provas bem interessantes para nossa revisão e eu espero que tenha ajudado aí vocês a se darem muito bem na prova, tá bom? Então assistam, reassistam, mandem para outras pessoas também, só assim a gente espalha conhecimento. Até mais!